Rádio Rosário. Você pode interagir conosco. Inscreva-se no canal. Deixe o seu like. Se quiser, também comente e compartilhe este vídeo. E na entrevista do dia de hoje aqui do Realidade, nós temos a participação da advogada pós-graduada em Direito Previdenciário, Luíse Cunha dos Santos. Bom dia, Luíse. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Rosário. É uma honra estar aqui hoje falando de um assunto tão importante e tão pontual quanto a proteção da maternidade no trabalho, já que no próximo domingo comemoramos o Dia das Mães. Eu tenho certeza que é um assunto que gera dúvidas e é muito importante conhecermos um pouco mais dessas garantias. Luíse, por que é tão importante falarmos sobre os direitos que a mãe tem no ambiente de trabalho? Então, eu acredito que em uma sociedade como a nossa, as mulheres ainda sofrem muita discriminação, e nos mais diversos campos, político, social, profissional. A mulher sempre teve que lutar muito para conseguir lugar na sociedade. Então, no que diz respeito ao trabalho, a mulher luta por igualdade salarial, luta por mais respeito, seriedade em ambiente de trabalho e, além de tudo isso, ainda tem jornada extra, pois até hoje a mulher continua sendo a maior responsável por cuidar do lar e dos filhos. Então, se toda essa luta é difícil para todas as mulheres que trabalham fora de casa, eu acredito que a situação fica ainda mais delicada quando o assunto é maternidade. E para isso, as mães trabalhadoras encontram sim um amparo na lei para que seus direitos sejam garantidos. Qual é o principal direito, na sua opinião? Com certeza, o direito à não discriminação. Essa garantia nos diz que não é permitido em nenhum regulamento da empresa, em nenhuma convenção coletiva ou um contrato individual de trabalho, qualquer restrição ao direito da mulher ao emprego por motivo de casamento ou gravidez. Então, tanto não é fundamento para uma demissão e não pode ser um fundamento para uma negativa de contratação. E é um direito tão simples, tão óbvio, que não precisaria ser mencionado, mas é o principal porque ocorre diariamente. A gente sabe que, principalmente nas entrevistas de emprego, sempre são feitas várias perguntas nesse sentido, da maternidade, e eu tenho certeza que quem é mãe já passou por alguma situação desagradável em uma entrevista de emprego. Luíse, sabe-se que a mãe, ela tem um direito à estabilidade no trabalho. Esse direito, ele é absoluto ou a estabilidade pode acabar por algum motivo? Então, Marcos, o que não pode é a dispensa arbitrária ou a dispensa sem justa causa da empregada gestante. Então, se a empregada cometer alguma falta grave que se caracterize justa causa, ela pode sim perder o direito à estabilidade e ser dispensada do trabalho. Quando a estabilidade se inicia, e o que pode ocorrer se a empresa descumprir este direito? É muito importante a gente esclarecer que a estabilidade se inicia com a gravidez da empregada, comprovada com exame médico ou laboratorial, e não da comunicação do fato ao empregador. E além disso, mesmo que a mulher confirme a gravidez durante o aviso prévio, ela também não poderá ser dispensada. Essa estabilidade que a gestante possui, ela vai da gravidez comprovada até 5 meses após o parto. E caso a norma seja descumprida, a empregada tem o direito à reintegração no emprego ou até mesmo receber os salários do período da estabilidade. Outro direito muito conhecido, mas que ainda causa algumas dúvidas, é a licença maternidade. Fale um pouco desse direito e de quantos dias é esta licença. Então, em regra, a legislação brasileira garante que toda mulher tenha direito a 120 dias da licença maternidade, isso sem prejuízo de emprego e de salário, inclusive as mães desempregadas, as adotivas, as que tiverem natimorto, enfim. E nesse sentido, a empregada deve, mediante atestado médico, informar o seu empregador da data de início do afastamento, que pode ocorrer entre o 28º dia antes do parto ou da ocorrência do parto. Lembrando que esse prazo de 120 dias da licença maternidade pode se estender para 180 dias caso a empresa adere ao programa da empresa cidadã. E o que é uma empresa cidadã?
Então, a Empresa Cidadã é um programa do governo que promove uma maior qualidade de vida para os trabalhadores, por meio de incentivos fiscais às empresas contratantes. Mas o foco principal é realmente de estender a licença maternidade. Luiz, e além dessa licença maternidade, em quais casos a mãe pode se ausentar do trabalho sem que prejudique o seu salário? A trabalhadora gestante tem direito de se ausentar do trabalho pelo tempo necessário para a realização de, no mínimo, 6 consultas e outros exames complementares durante o período da gravidez, e isso também sem prejuízo de seu salário. Se necessário, o médico pode ampliar o número de consultas e exames, concedendo uma licença médica. Outra hipótese é que a empregada poderá deixar de comparecer ao trabalho sem prejuízo do salário por um dia por ano para acompanhar o filho de até 6 anos em consulta médica. Outro caso que não é sobre uma ausência no trabalho, mas se a mulher sofre um aborto não criminoso comprovado por atestado médico, ela terá direito a um repouso remunerado por 2 semanas, ficando assegurado o direito de retornar à função que ocupava antes de ser afastada. O governo e a Organização Mundial da Saúde, eles sempre alertam para a importância da amamentação. Existe alguma norma que garanta esse direito em ambiente de trabalho? Sim, para amamentar o filho, inclusive se advindo de adoção, até que complete 6 meses de idade, a mulher terá o direito, durante a jornada de trabalho, a 2 descansos especiais de 30 minutos cada um. Quando a saúde do filho exigir um período maior do que 6 meses, ele poderá sim ser estendido. A gestante pode trabalhar em ambiente insalubre, mesmo que for em grau menor de insalubridade? Então, a gestante ela tem o direito de ser transferida de função, sem prejuízo também salarial, se a função que ela exerça seja incompatível com as suas condições, ou se o ambiente for insalubre. Esse é um assunto bem polêmico, porque a reforma trabalhista estabeleceu que as mulheres grávidas poderiam trabalhar em locais insalubres de grau mínimo ou médio, caso apresentassem um atestado médico. E o mesmo valia para as mulheres que estivessem amamentando. Porém, os ministros do Supremo entenderam ser inconstitucional esse trecho da reforma trabalhista, então as mulheres grávidas e lactantes não podem trabalhar em locais insalubres. Luiz, agradecemos a presença de você aqui nos estúdios da Rádio Rosário, nesta manhã aqui no Realidade, trazendo esse importante assunto, que é a proteção à maternidade no trabalho, e com certeza muitas mamães e ouvintes que acompanham a nossa programação estiveram sabendo um pouco mais sobre a situação delas em relação aos direitos trabalhistas. Gostaríamos que você fizesse as suas considerações finais, e como no próximo domingo, dia 9 de maio, é Dia das Mães, neste momento você pode aproveitar também a oportunidade e deixar uma mensagem de carinho a todas as mães, e é claro, em especial a sua mãe, que também está sempre acompanhando a nossa programação. Então, eu quero agradecer novamente a oportunidade de estar aqui falando sobre um assunto tão importante, um assunto que eu gosto tanto. A gente não conseguiu esgotar todo o assunto, né? São muitos direitos e muitas considerações a serem feitas, mas não era nem essa a ideia, né, Marcos? A gente gostaria mesmo de um bate-papo rápido para falar um pouco sobre os principais direitos. Por fim, eu quero desejar um feliz Dia das Mães a todas as mamães, em especial a minha mãe Lourdes, que com certeza está me ouvindo de casa. Até a próxima. Agradecemos então a presença aqui nos estúdios da Rádio Rosário nesta manhã de quinta-feira, na nossa entrevista do dia. Hoje conversamos com a advogada pós-graduada em Direito Previdenciário, a Luíse Cunha dos Santos, trazendo essa importante informação para você sobre proteção à maternidade no trabalho. Foi a nossa pauta da entrevista de hoje.